Ora, muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o jogador que iremos abordar é o Arne Engels, que tem naturalidade na Bélgica, é um jogador belga. Teve formação no Clube de Brugge, no Ghent e depois foi vendido ao Augsburgo, onde o Celtic depois voltou a comprá-lo, ou seja, o Augsburgo comprou uma equipa jovem da Bélgica, a NXT, e depois o Celtic foi lá comprá-lo por 9 milhões de euros, ou seja, é um jogador que dificilmente sairá do Celtic por menos de 20 milhões, por exemplo, porque eles investiram já 10 milhões no jogador. É um jogador que tem apenas 21 anos, uma margem de progressão enorme. Hum, Tirando isso, o que eu vos queria explicar e dizer os aspectos positivos do jogador é que ele tem uma boa qualidade de passe, tem uma boa qualidade de cruzamento, tem uma boa capacidade de jogar entre linhas, tem boa leitura de jogo, boa visão de jogo. Também apresenta bastante versatilidade no campo, ou seja, é um número 8 médio centro, mas também já jogou a 6 e já jogou a 10, e isso é muito bom. Como vocês sabem, que durante o jogo o treinador consegue alterar ligeiramente o sistema tático sem fazer substituições, sem fazer mudanças, ou seja, isso apresenta depois à equipa onde ele joga uma boa capacidade de ser dinâmico e de ser imprevisível com os mesmos 11 jogadores. Os aspectos que eu acho que ele tem que melhorar principalmente são os duelos aéreos, os duelos pelo chão, ou seja, ele apesar de ter 1,85 m e até ser forte fisicamente e de cobrir muitas zonas do campo, tem um fitness bastante positivo, um pulmão bastante positivo. Nos duelos ele apenas ganhou 33% dos duelos pelo chão, ou seja, é um jogador que, combativamente falando, ainda tem alguns aspectos a melhorar. Para além disto, o que eu vos queria dizer é, apesar dele ter uma boa qualidade de passe e uma boa técnica, um bom cruzamento, ele apenas apresenta, entre aspas, claro, uma percentagem de passe eficaz de 85%, ou seja, é um jogador que tem um excelente passe, mas ainda de vez em quando ainda decide mal o que fazer naquele momento do jogo, ou seja, um jogador com a qualidade de passe dele, provavelmente com o avançado da idade, vai passar rapidamente para os 90%, porque vai começar a entender quando soltar a bola, para onde soltar a bola com mais eficácia. Então, juntando a estes aspectos todos que já vos falei, tanto positivos como a melhorar, há algo que eu vos queria de explicar, o porquê de eu ter analisado este jogador, o porquê de eu, por exemplo, achar que ele ficava muito bem no sistema do Farioli, e podemos ver aqui um bocadinho na board tática. Como eu vos tinha falado, hum, como eu vos tinha falado, os médios interiores, médios centro interiores do sistema do Farioli, eles vão provocar muitas vezes o triângulo juntamente com o extremo direito e com o lateral direito, certo? E o que acontece é que muitas das vezes o médio centro, o box to box, o médio interior, vai muitas vezes procurar este espaço aqui e fazer o triângulo, ou seja, vai, por exemplo, tem a bola aqui, para que vocês consigam entender. Ele tem a bola aqui, não é? Vai jogar no lateral, por exemplo, e depois vai procurar a profundidade e vai manter sempre este triângulo aqui. É da mesma coisa com o médio centro do outro lado, ou seja, vocês vão ver bastantes jogadas onde ele faz isto já bastante bem no Celtic, ou seja, apesar de nunca ter sido treinado pelo Farioli, este jogador, se fosse contratado, iria ter facilidade em adequar-se ao modelo de jogo por causa de todas as características que apresenta e de já conseguir fazer isso no clube onde está agora. Passamos então agora ao vídeo. Como vocês podem ver aqui, já começamos com um exemplo parecido com esse que eu vos disse, ou seja, ele aparece aberto na direita e depois da direita faz um triângulo com os colegas e consegue desequilibrar a partir daí. Vamos observar agora aqui este lance. Para além disto, de todos os aspectos que eu já vos falei, ele é o homem que bate as bolas paradas, é o homem que bate os cantos, ou seja, lá está, como ele é dono de uma técnica de cruzamento bastante elevada, merece ser o homem que bate as bolas paradas, e são sempre cantos bastante perigosos. Eu tirei aqui pelo menos uns 3 ou 4 cantos, para vocês verem que tanto ao primeiro poste como ao segundo poste, as bolas que ele manda, as bolas que ele cruza, normalmente leva sempre bastante veneno junto à grande área adversária. Obrigam sempre os defesas ou guarda-redes a intervir e a terem boas ações, caso contrário pode dar golo.
Vocês vejam aqui ele a procurar a tal largura, depois lá está, o passe pode ser afinado, mas ainda não é 100% afinado, ou seja, é uma coisa que ele tem que melhorar é na consistência do seu passe. Por mais que tenha uma boa qualidade técnica de passe, a consistência é muito importante. Ou seja, não adianta nós fazermos um passe, por exemplo, com açúcar muito bem no último terço do campo e depois andar a falhar alguns passes que não podia, né? É por isso que o médio centro priva-se sempre de muita. Tem que se privar de muita consistência e muita qualidade ao longo dos 90 minutos. Ou seja, não pode ser um jogador de rasgos, como por exemplo os extremos são. Ou seja, são jogadores de um para um que vão para cima. Os médios centros têm que ser como um relógio suíço e não podem falhar. Se falharem os médios centros, a equipa depois não joga. O motor da equipa desaparece. Vamos então aqui observar, ele tanto aparece na direita como na esquerda, ou seja, mesmo no sistema de Farioli nós vamos ver isso. O médio centro interior esquerdo tem liberdade para aparecer na esquerda, como tem liberdade para aparecer na direita. Aquilo que nós estivemos aqui a falar ainda há pouco, a tal triangulação formada com o lateral esquerdo e o extremo esquerdo neste caso. Mais uma vez um exemplo perfeito daquilo que eu vos descrevi de início, ou seja, ele joga para cima para o lateral e depois vai procurar o espaço e ainda jogou outra vez entre linhas com o colega que também foi procurar o espaço. Aqui, como vocês podem ver, ele é dono de um cruzamento bastante útil para a equipa, ou seja, é um cruzamento, ele tanto consegue cruzar com intensidade como um cruzamento mais em efeito. É um jogador bastante forte tecnicamente, apesar do perfil físico. Tem 1,85 m, mas não é nesse campo que ele se define, ou seja, não é nesse campo que ele consegue demonstrar a sua importância dentro das quatro linhas. É mais no campo técnico, é mais no campo da visão de jogo, é mais no campo da maneira como ele interpreta taticamente tudo o que o treinador lhe pede. Como vocês podem ver aqui, isto é tudo trabalho do treinador, tudo o que ele está a fazer em campo, não é? Todas estas ideias, todo este passo ao lateral, reparem bem, ele passou ao lateral, vamos parar aqui só um segundinho, ele passou ao lateral ou ao extremo e depois podia ter ficado perfeitamente parado a dar o apoio interior por dentro e o que ele foi fazer foi procurar a linha de passe no último terço, ou seja, fazer um movimento de ruptura e caso a bola não entre, há sempre um jogador que vem atrás dele e aí há sempre espaço que fica criado devido a essa movimentação. Mais uma vez a aparecer na extremidade da direita do campo, a conduzir e depois a sofrer falta. Isto é um aspecto que ele tem que melhorar, na minha opinião. Ou seja, é um jogador que, apesar do perfil físico, não consegue aguentar muitos duelos. Por exemplo, em contraste com o Nardoni às vezes levava um ombro a ombro, outro ombro a ombro e levantava-se e aguentava. E este jogador não é tanto esse perfil de jogador. É um jogador mais esguio, apesar da altura é mais esguio, não é tão largo. Aqui mais um lance onde vocês podem ver a demonstração da sua visão de jogo e a criar fez uma bela assistência para o colega que descobriu o jogador no meio da grande área quase sem espaço nenhum. Ou seja, ele tem um QI bastante elevado. Quando eu digo QI bastante elevado, futebolisticamente falando, ele a bola antes de lhe chegar aos pés já sabe para onde é que a bola tem que ir e isso é muito importante. Parem bem aqui a qualidade de passe com o açúcar dele. Se ele conseguir aumentar a consistência destes passos ao longo dos 90 minutos, será um médio de classe mundial, sem dúvida nenhuma. Mais um belo cruzamento tirado nas bolas paradas, como eu vos disse há bocado. É sempre perigosíssimo este jogador quando vai cruzar a bola, seja num livre, seja num canto. Aqui a fazer a bola rodar para o movimento oposto da pressão adversária. Ou seja, se a pressão estava na esquerda e ele rolou o jogo, basculou o jogo para a direita, isto é muito importante às vezes os jogadores terem, porque aqui ele vai variar o flanco mais uma vez, ou não é neste, é no próximo. Mas vocês reparem, ele tem muito este instinto de tocar no extremo e correr para a frente, dar o apoio à frente. Eu por acaso quando aprendi futebol a tática que jogava era 4-3-3 e tinha muito, o meu treinador, um dos meus treinadores pedia-nos muito isto. Porque reparem bem aqui nesta fração de segundo. Ele fez o movimento de ruptura. Se o extremo fosse cortar para dentro e quisesse meter nele, também dava. Mas o espaço que ele criou por causa deste movimento de ruptura, ou seja, o médio centro que devia estar a ocupar a parte central do campo, viu o movimento de ruptura do Engels, jogador belga, e acompanhou. Isso faz aqui, nesta zona do campo, criar um espaço enorme. É aqui neste lance que ele vai variar o flanco com muita qualidade, se não estou em erro. É aqui, ó. Ele identificou o espaço do outro lado do campo e meteu-lhe a bola redondinha. Esta bola é muito difícil de colocar e ele teve essa capacidade, sem dúvida nenhuma.
aqui a descobrir mais uma vez o passe entre linhas para os colegas, e é quase que no meio de não haver espaço nenhum, ele encontra sempre o espaço, a tal capacidade de jogar entre linhas que eu vos falei também nos aspectos positivos do jogo dele. É mesmo pena este jogador em termos de combate ainda ter um bocado verde, porque se ele ganhasse mais bolas defensivamente falando, podíamos estar aqui a falar de um jogador com muito potencial mesmo, e o potencial está todo lá, porque ele só tem 21 anos, a margem de progressão está toda lá. Podem nunca ser esse género de jogador, ou seja, pode ser um jogador mais de ligação, um jogador mais ofensivo e depois defensivamente não ter tantos atributos. Isso às vezes acontece. Mas pelo menos nos cantos, o Celtic já sabe que está bem servido com este rapaz a cruzar. É sempre perigoso. Aqui a utilizar o pé direito para receber a bola e o esquerdo logo para variar o flanco. Ou seja, não é aquele jogador que seja ambidestro, mas se tiver que utilizar o pé contrário, utiliza sem qualquer problema. Isso para os médios centros também é muito importante. Aqui viram muito bem a ganhar até no duelo e a pressionar alto. Eu vou-vos dizer uma coisa, ele, pronto, no perfil físico fica um bocado a desejar no que toca aos duelos, mas depois no que toca ao raio de ação amplo no campo, ele aí não deixa nada a desejar. Tem pulmão para fazer a maior parte do tempo e ir à direita, à esquerda, atrás, à frente, e isso é muito importante. Também. Aqui mais um excelente passe. Por acaso a bola não entrou, mas a ideia está toda lá, a intenção está toda lá, a técnica de passe está toda lá. Aqui também quase que dava golo. Ou seja, ele quando consegue chegar ao último terço, ao último terço do campo, devido a ter um cruzamento tão bom, ou ter um último passo tão bom, ter uma boa leitura de jogo, ó, como vocês podem ver aqui, este jogador era completamente bem-vindo no Porto, só que eu não sei se o preço será um bocado exorbitante para o jogador que é. Pronto, não sei se, por exemplo, o Porto com 20 milhões conseguia comprá-lo, não faço a menor ideia. Sei que é um jogador bastante interessante porque tem qualidades que não se encontram assim todos os dias nos médios, ou seja, para além do pulmão, do raio de ação, da qualidade de cruzamento e a qualidade de passe, também apresenta remate fora da área. Por acaso aqui nestas ações eu não vos pus nenhum lance, não estou em erro, mas ele na última época, apesar de ser médio centro, conseguiu fazer 10 golos na Liga Escocesa, o que é um número bastante interessante para o médio. Isso demonstra também capacidade de desbloquear os jogos quando as coisas estão mal. Aqui faz-me lembrar muito uma característica minha. No meio de um bloco super fechado, super baixo, ele conseguiu encontrar o espaço para meter no movimento de ruptura do colega. E a bola foi redondinha para o colega depois conseguir dar uma continuidade à jogada. Ou seja, era muito fácil dali de meter um passe desajustado e de perder a bola, mas ele fez tudo menos isso. E é isto, pessoal. Foi mais uma visão de jogo, desta vez sobre o Arne Engels, o jogador belga que está de momento no Celtic e poderá dar o salto nas próximas épocas para um clube ainda com mais impacto na Europa. Se bem que o Celtic é um clube bastante respeitável, até jogou a Champions na última época, se não estou em erro. Queria-vos pedir desculpa por ter demorado a fazer mais outro vídeo. Acho que o último que fiz foi há 4 dias. Mas é como eu vos disse, eu tenho dito às vezes nas redes sociais ou até nos vídeos. No último sábado trabalhei 12 horas, tenho constantemente trabalhado 12 horas. Esta semana acho que já vai baixar para as 10. Baixando para as 10 eu já consigo entregar vídeos não todos os dias, mas de 2 em 2 dias para vocês. E neste fim de semana também não streamei porque lá está, trabalhei 12 horas no sábado, cheguei super tarde a casa. No domingo tive que ir à Holanda com a minha mulher, então o tempo acabou por ficar completamente escasso. Mas as boas notícias são que para a semana a fábrica vai fechar. Eu só vou de férias dia 4 de agosto. Mas para a semana a fábrica vai fechar uma semana e em princípio eu devo estar em casa essa semana e podemos streamar quase todos os dias, podemos fazer vídeos todos os dias, podemos voltar a estar mais ativos como vocês gostam. Próximos vídeos. O próximo vídeo, quase 100% de certezas que será sobre o Rabi Guerra, um jogador que vocês estão muito mais interessados a ouvir porque é um jogador que está associado ao Futebol Clube do Porto desde janeiro, está na lista do Futebol Clube do Porto desde janeiro. Não é uma transferência fácil, nem nada que se pareça, porque tem outros grandes clubes europeus como o AC Milan que estão interessados nele, mas eu acredito que se conseguirem aliciar bem com o projeto do Porto e com os jogadores que estamos a contratar, ele até pode vir a ser um reforço do nosso clube. Fiquem ligados, metam o like, partilhem com os amigos. Já temos 2.000 subscritores, pessoal, de mais até 2.000, mas eu estou mesmo super feliz.
Isto é só o início de algo muito grande, de algo que nós todos vamos fazer parte da nossa comunidade. Todas as pessoas que gostam de futebol, de comentar futebol, sem ser de forma tóxica e negativa, ou seja, de uma forma em que toda a gente possa aprender e divulgar a sua opinião sem ofender ninguém, nem sem criticar ninguém, porque hoje em dia é muito fácil de criticar atrás do monitor e eu gosto de manter a nossa comunidade o mais saudável possível. Basicamente é isto, pessoal. Um abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.